Capítulo 11 diante, irmãos, da palavra, irmãos, a natureza da fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus um maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ele, depois de morto ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua translação alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e por salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa,
como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice o construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também deu e seu já pelo que também de e esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como as areias inumeráveis que estão no mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo, as abraçaram, as confessaram e eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostraram que buscaram uma pátria, e se a verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de retornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é a celestial, porque também Deus se não envergonha deles, e lhes chamar-se Deus, por já lhes preparou uma cidade. Até aqui, irmã. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Irmãos, o Senhor já havia, irmãos, colocado fortemente no meu coração sobre a parte da fé, irmãos. Depois o Senhor veio confirmando e falando fortemente no meu coração. Irmãos, nós levantamos aqui, irmãos, na presença de Deus, defendendo mandar, irmãos, muitas vezes combatidos, muitas vezes guerreados, irmãos. Mas o Senhor, irmãos, confiou em cada um de nós que aqui estamos numa missão, irmãos. E nós, irmãos, pela misericórdia de Deus, irmãos, não devemos recuar diante dos desafios, irmãos, impostos. Irmãos. Mas se clamarmos a Deus, irmãos, desde o momento que aqui nós entramos, cada hino, irmãos, cada nota tocada pelos instrumentos, irmãos, é uma alavanca na nossa vida, irmãos, é uma força a mais que vai nos dando, irmãos, que vai nos enchendo pela misericórdia de Deus, irmãos. Aleluia, Deus. E o Senhor trouxe então a sua palavra em Hebreus, irmãos. Irmãos, o servo de Deus que escreveu essa carta ao povo dos Hebreus, irmãos. Povo esse, irmão, simboliza, irmãos, todos aqueles que creem em Deus, irmãos, no único Deus, no verdadeiro Deus. Esse povo, irmãos, passava por perseguição, irmãos, quando, irmãos, eles eram ainda, irmãos, recém-chamados nessa graça, irmãos. Eles eram os novos cristãos, irmãos, tinham conhecido a Deus há pouco tempo, irmãos. A palavra de Jesus Cristo veio para libertar esse povo, irmãos. Mas, irmãos, sabemos, irmãos, quando somos chamados para essa graça, irmãos, a luta, a guerra, os desafios levantam para nós, irmãos. E para esse povo não foi diferente, irmãos. Assim, irmãos, como eles se sentiam em terra estranha, irmãos, muitas vezes rejeitado pelos seus parentes, irmãos, só por ter obedecido a palavra de Jesus Cristo, irmãos. Mas, irmãos, como o Senhor deu a guia ao servo de Deus, irmãos, para escrever essas palavras para eles, irmãos, para mostrar para eles, irmãos, que o caminho Jesus Cristo, irmãos,